Pessoal, já dei autorização aqui no início da gravação, tá? Deixa eu já fazer o nosso compartilhamento aí de praxe. Lembrando aqui, né, que é a turma aqui que era do professor Theo. Uhum. Já tivemos, pela quantidade aqui, né, já tivemos duas aulas. A primeira foi a teoria inicial, né, ensinando lá a você instalar, né, e manipular, mas foi bem assim, bem larval mesmo. A manipular o fluidisim, né? O hidráulica e o pneumática, tá? E o segundo, a gente falou sobre os princípios, né? De pneumática. Agora, propriamente dito, nós vamos falar sobre, né, a pneumática envolvendo a atividade um, tá? Vamos já fazer análise da atividade um. Agora vai, agora é verdade aqui. Então, vou já criar aquela nossa pastinha, né? A pastinha atividades. Vou baixar aqui o descritivo. Ó, já tem atividade um e 2, né? A SAP é a mesma, né? A descrição. Vamos baixá-la aqui. Já tô com a pasta aqui de download já aqui. Deixa eu entrar logo em atividades. Beleza, vamos extrair, né? Extrair aqui. Beleza, ó. Folha resposta atividade um, atividade 2 e SAP 01, isso mesmo. Ok. Então, pessoal, já vamos aqui na descrição. Vamos aqui já na descrição da atividade e já vamos abrir a atividade um. Essa um aqui tem a ver com a pneumática, tá? Ok. Então, aqui está falando, né, no contexto aí da atividade um, né, Gustavo é um jovem de 20 anos, né, sempre gostou de máquinas, circuitos elétricos, por isso optou pelo curso de eletrotécnica aqui no Senai, né, o mesmo que você está fazendo. Onde formou-se recentemente, ele busca incessantemente por uma oportunidade na área profissional. Seu sonho é trabalhar numa indústria onde possa aplicar todos os conhecimentos que aprendeu, né, como eletrotécnico, né, no curso de eletrotécnica. Então, a Ingetec, que produz vasos e potes plásticos, né, para condicionar diversos produtos como shampoo, hidratante, sabão líquido, entre outros, abriu um processo seletivo para o cargo de técnico, é, para o cargo, né? Técnico em eletrotécnica, dando oportunidade, né, para os profissionais com ou sem experiência na área. Devido ao seu crescimento, a Ingetec, né, precisou contratar um técnico para trabalhar nas máquinas injetoras, né? Então, essas máquinas injetoras, elas literalmente injetam um plástico derretido, né, em alta temperatura em matrizes, depois ele solidifica e vira aquela peça. Que possui conhecimento em sistemas eletrohidráulicos, né, e eletropneumáticos. E divulgou, né, ela divulgou as vagas, né, nas instituições escolares onde Gustavo teve acesso por meio de seus colegas de turma. Então, Gustavo se considera dentro do perfil solicitado, enviou seu currículo,
foi chamado para o processo seletivo, né? Então, a primeira atividade proposta pelo, pelo recrutador, né? E supervisor da Ingetec, né? O senhor José Edson, né? Foi elaborar um acionamento eletropneumático atendendo os critérios de funcionamento e segurança solicitados, utilizando o software Fluid Sim Pneumático, aquele primeiro que a gente baixou e a gente viu mais ou menos o funcionamento dele, para realizações dessa atividade, né? Então, Gustavo se sentiu confiante, pois dominava as técnicas de acionamento e tinha certeza que sairia bem nesse processo seletivo. Então, atividade um: elaborar acionamentos eletropneumáticos atendendo critérios de funcionamento e de segurança solicitado, que está na folha aqui de atividades, né? Utilizando o fluido sim pneumático para a realização deles, né? Então, beleza. Vamos abrir já o fluidicinho aqui, ó. Fluidicinho pneumático. Você vem aqui, ó. Já abriu ele aqui. Então, qual que é a atividade um, né? Você fazer essa montagem aqui, né? O processo de corte de materiais é muito utilizado na indústria. Essas máquinas possuem um grande risco de acidente devido à postura dos operadores de fazer pequenos ajustes no mesmo instante que aciona a máquina. Então, você vai lá, aciona esse cilindro aqui, né? Que ele tem uma guilhotina aqui, por exemplo. Aí você aciona ele. Aí você, não, precisou mover a peça, você não colocou a peça direito, né? Aí você acionou, vai mover a peça, o que que acontece? A guilhotina te corta e provoca um acidente, né? Você pode até, inclusive, perder membros, né? Por isso que existe esse tipo de interligação. Vou até mostrar depois aqui. É porque como a gente só tem uma hora aqui, né, para a gente analisar a atividade, eu vou mostrar o máximo possível para vocês. Se não der tempo, eu já tenho ela aqui pronta para vocês verem como é que ela funciona, tá? Hum. Então, em função disso, né, para garantir a segurança do operador, um sistema muito utilizado é o bimanual. Então, você tem essa válvula, essas duas válvulas aqui, ó, com acionamento manual, tá? Tem um botão aqui com acionamento manual. Então, se eu acionar, tem essa válvula aqui, ó, chama válvula de simultaneidade aqui, né? Então ele está falando para você montar ó, dois botões pneumáticos, né, ligados a uma válvula. é, Os dois aqui são válvulas 3x2. Agora eu explico o que que é esse 3x2 vias, né? É, Aqui, na verdade, ela tem três vias e duas posições. Esse 3-2 aqui, muita gente confunde. Porque a gente chama aqui, ó, dois botões, né, pneumáticos, 3-2 vias, né? Na verdade, é três vias e duas posições. Mas, gente, sempre a gente fala só via, né? A gente não fala que é posição, né? Que o 3 é da quantidade de vias, o 2 é, é da quantidade de posições que ele assume. Na simulação vocês vão entender isso. Uma válvula de simultaneidade, né? Aqui, e um cilindro simples para ele fazer o processo de acionar e desacionar esse cilindro aqui de uma guilhotina, por exemplo. Mas aí essa válvula de simultaneidade, se você aperta aqui, ele não aciona o cilindro. Só se você apertar os dois ao mesmo tempo, né, com os dois braços, para aí impede de você, porque se você soltar uma mão, o que que acontece? Ele vai desacionar e você fica em segurança. Basicamente é isso. Então você vai vir aqui, ó, no programa, tá vendo esse papelzinho aqui dourado aqui, ó? Você vai abrir um novo projeto. Beleza? Abrir um novo projeto. Agora a gente tem que encontrar esses implementos aqui. Como é que eu vou encontrar esses implementos aqui, ó? Eu venho aqui, ó,
em biblioteca, né? Aí tem visão hierárquica, visão geral, fluidice inversão 2, né? Você vem aqui na visão geral. Visão geral, geralmente, né? O próprio nome já diz, né? Eu encontro várias peças aqui para eu montar esse implemento aqui, né? Eu já estou vendo de cara aqui, ó, o compressor, esse triângulozinho aqui, ó, que é a alimentação pneumática, que é esse daqui, ó. Só fazer um ajustezinho aqui. A gente tem aqui ó, a válvula de simultaneidade, ó. Já vamos montando ela aqui, ó. Eu preciso de uma unidade de conservação de ar. É o filtro. Lembra que eu falei na aula passada, lá do filtro? E eu preciso também das válvulas, né? Vamos pegar o cilindro logo aqui, ó. Esse desenho aqui é da versão antiga, ó. Eu Eu preciso de um cilindro de simples ação com retorno por mola. Esse desenhozinho aqui é uma mola, tá, pessoal? Aí o que que você pode fazer aqui, ó? Você vem aqui em inserir, ó. Aí tá vendo aqui, ó, texto. Você vem aqui, ó, né? Aí põe aqui atividade professor Pablo. Ok, ó, tá vendo? Ó, já coloquei o nome, né? Atividade um. E essa aqui é a montagem um. E pode vir aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ó. Você copia aqui, ó. Aí você coloca bem no projeto aqui, ó. Dá dois cliques, né, ó. Montagem, montagem um, dá OK. Beleza? O que que tá faltando aqui? Os botões, né, com as válvulas, né? Então, eu posso pegar aqui, ó, você pode encontrar ela pronta, ó. Estão vendo o mesmo desenho aqui, ó? Isso aqui são as vias, tá? São as vias, e esses dois quadradinhos são as posições da válvula. Então, eu posso usar essa válvula aqui para montar o botão, né? Beleza, vamos lá. Aqui, ó, você der dois cliques aqui na válvula, aqui a gente só tem a válvula. Do lado direito aqui, ó, já que é um acionamento manual, você vai clicar em manual. Você tá vendo aqui, ó, esse aqui é o botão. Cuidado, não coloque esse aqui porque ele tem uma trava, tá? Esse aqui é o botão semelhante ao botão que vocês vão ver lá em instalações elétricas. Vocês já viram, né? Inclusive, instalações elétricas industriais, tá? Aí, se você der OK, ó, o botão já apareceu aqui, ó. Dá dois cliques de novo, né? Eu preciso que essa válvula tenha um retorno por mola aqui, ó. Então, você vem aqui, clica aqui, ó, retorno por mola. Dá um OK, beleza? Agora eu preciso de um. Você tá vendo que o desenho tá igualzinho, ó. Essa via aqui vai em linha reta, aqui tem uma via em T, né? Ah, beleza. Eu posso vir aqui, ó, Ctrl C e agora Ctrl V, ó. Eu já tenho a cópia dela aqui. Agora vamos ajeitar, vamos fazer a montagem propriamente dita aqui, né, desse implemento aqui, ó. Aí o que que você vai fazer? Você vem aqui com o mouse em cima, ó. Eu não estou clicando em nada, ó. Estou mostrando minhas mãos aqui, ó. Está vendo quando você coloca o mouse em cima da válvula de simultaneidade, apareceu uma mira, né? Aí você vai clicar, né? Clica com o quê, ó? Com o esquerdo aqui do mouse, né? Põe em cima aqui, ó, clica e arrasta e leva lá para o cilindro, ó. Você acaba de colocar a tubulação
desse sistema hidráulico. Entendi, professor. E agora? Agora você tem que ligar a válvula aqui, ó. Você pode selecionar os dois aqui, ó, e mover com a setinha do mouse para ficar bem próximo aqui, ó. Olha. Arrasta, conector, né? Beleza, vamos lá, ó. Pode clicar, ó, aqui, ó, arrasta, você fez a ligação, beleza? Agora, esse sistema pneumático, eu preciso de um compressor. Esse triângulozinho aqui é como se fosse, não tem a tomada elétrica. A gente sabe que a nossa tomada lá de 220 na parede, ela não é ela que cria a energia. A energia vem lá da geração, depois vem pela distribuição, né, transmissão, distribuição, né? Chega lá no transformador da distribuição, né? Pelo primário, passa pelo secundário, aí é que vai para o seu medidor de energia, do medidor vai para o quadro terminal, circuito, por exemplo, é o do chuveiro, né? Circuito 3 e aí, né, você tem a tomada de alimentação dele, ou seja, a energia ela passa por ele. É a mesma ideia que esse triângulozinho é um é um bocal aqui mostrando que eu tenho uma alimentação pneumática aqui vindo de um compressor, tá bom? Mesmo jeito, ó, você clica nele, arrasta aqui, ó, quando chega aqui você solta o botão aqui, beleza. Vou interligar agora, ó, com essa via aqui, ó, do pneumático aqui, ó. Aí agora, ó, você tem que clicar aqui, ó, nessa outra via aqui. Estou fazendo o desenho igualzinho, ó. Aqui eu fiz uma conexão. Beleza, ele está montado, mas está faltando uma coisa aqui, ó. Está vendo nessa? Lembra que eu mostrei na aula passada que você tem que ter o filtro de ar, né? Porque esse ar aqui, ele vai passar aqui pelo compressor, só que na hora que ele voltar, que eu fizer o desacionamento duplo, o que que vai acontecer? Ele tem que retornar aqui por outro lado. Aí você vai vir aqui, ó, como se fosse puxar uma linha. Aí, em vez de você clicar, segurar e arrastar, você vai clicar duas vezes. Clicou duas vezes, aparece esse menu aqui, ó, opção de escape. Aí você vai vir aqui, ó, essa opção de escape aqui é o filtro. É onde o ar vai escapar. Se eu tentar simular sem essa opção de escape aqui, você não está fazendo o tratamento do ar, né? Vai funcionar o sistema. Mas imagina aí o sistema pneumático de uma farmacêutica, que tem que ter um ambiente séptico, né? Então não dá, né? Aí você vai vir aqui. Ah, outra coisa, ó. Estou fazendo o desenho, ó. Você clica duas vezes aqui, pega o filtro. Não inventa de colocar isso aqui, não. Isso aqui é uma rolha, viu? Ele vai prender o ar. Antes de mais nada, você vem aqui, ó, e salva. Na hora que salvar, ele vai salvar dentro da página aqui, ó. Eu tô salvando na área de trabalho, tá? Mas eu posso salvar dentro da pasta de vocês aqui, ó. Eu vou salvar na área de trabalho aqui, ó. Salvar como atividade 01, lá na área de trabalho, ó. Vocês vão ver que apareceu aqui, ó. Atividade 01, tá? Beleza, agora o que eu vou fazer, eu vou simular, ó. Clica nessa setinha aqui, ó. Comecei a simulação. Está vendo que ó, a tubulação aqui, ó, ela estava pressurizada, coloquei para funcionar, né? Estão vendo que aqui, ó, passou pelo compressor aqui, do compressor, né? Do tubo, passou pela unidade de conservação
conservação de ar aqui, né? Onde você tem o manômetro aqui, né? Você dá um clique duas vezes, ó, tá falando que tá uma pressão de trabalho de 5 bar aqui, ó. E beleza. Ó, de 0 a 20, né? E ela tá com a pressão de 5 bar. E aí, quando essa linha aparece, esse azul, azul escuro, quer dizer que o ar está chegando aqui, ó. Aí essa válvula aqui, por que que ele chama ela de três duas vias? Eu tenho, ó, tá vendo essa setinha aqui, ó? Eu vou contar sempre assim, ó. A parte de cima da seta eu conto como uma via. A parte de baixo eu conto como duas. E eu tenho nessa posição, nesse quadrado aqui, ó, uma outra, eu tenho na verdade aqui o ar ele fica preso aqui, tá vendo? Quando ele tá nessa posição de desligado aqui, ó, o ar ele chega nesse túbulo aqui e ele não tem para onde ir, a não ser que eu acione, ó. Eu tô acionando aqui, ó. Tá vendo que ele estava nessa posição e agora vou manter acionado aqui, ó. Tô mantendo. Aí você aperta o Shift aqui, ó. Você mantém ele acionado, tá? Você clica com o mouse, ó. Eu parei de clicar com o mouse, apertei o Shift, ele tá acionado aqui, ó. Tá vendo que ele saiu dessa posição, da posição de prender o ar, e o ar está passando aqui, ó, por essas duas vias aqui de saída, né? Porque eu tenho a via de. Por que que essa seta aqui que atravessa a válvula, eu conto ela como duas vias? Porque eu tenho a via de entrada e a via de saída, e o ar ele está chegando na válvula de simultaneidade. Só que lembra que eu preciso apertar o outro, né? Então eu seguro a tecla Shift aqui, ó, e aperto. Agora sim, ó. Eu acionei, né? Estou com as duas mãos seguradas aqui no acionamento manual. Tá vendo que ele saiu da primeira posição do ar preso aqui, ó. O ar preso para a posição, né? O ar passando pela via. Agora a válvula de simultaneidade ela funciona só quando eu coloco o ar pressurizado nessas duas entradas aqui, aí que ele vai acionar o pistão do êmbolo aqui, beleza? Então a tarefa era essa aqui, né? Vou soltar aqui. Então, ó, eu tenho uma válvula. Sempre a quantidade de vias é o primeiro número. Três, dois vias quer dizer que eu tenho três vias, ó. Aí vocês viram aqui, ó. Eu tenho a via completa, que é a setinha que eu conto por duas vias, né? E eu tenho a parte onde o ar fica aprisionado aqui, né? Que aí eu conto como só uma via, né? Porque aí o ar é como se fosse um beco sem saída. Um beco sem saída tem como você sair por outro lado de carro ali, né? Ou a pé? Não tem, né? Você tem que voltar pelo mesmo lugar. Então, por isso que eu conto por uma via. Então, essa válvula tem três vias, ó, tanto de uma posição até a outra aqui, né? Essa é a posição desligada. E quando eu aciono aqui, ó, o botão, eu mantenho acionado, eu vou para a posição ligada, porque aí ela vai para a via onde o ar passa aqui, né? Aí do mesmo jeito, ó, apertei aqui, mantive acionado e ele está acionando a montagem um. Tranquilo? Vamos para a montagem 2, que a gente tem três. Sempre quando você vai, ó, depois que eu salvei aqui, ó, ele vai sempre estar salvando aqui na atividade um, tá, galera? Agora a montagem 2 aí do processo e da tarefa aí do lá do o candidato, né? Ó, em máquinas que existe menor risco de acidente, o operador precisa de versatilidade. Então, eu não preciso de uma válvula de simultaneidade, né? Então, ó, na operação pode ser utilizado um acionamento igualzinho a gente utilizou aqui, né? Em que o operador pode utilizar um botão ou pedal, ou seja,
Acionamento manual ou acionamento ali com o pé, semelhante com um pedal ali de aceleração, né, do acelerador do carro ali, por exemplo, né? Então ele pode, já que ele tem segurança, às vezes a parte onde o pistão fica, ela é protegida ali, né? Não tem como ele se acidentar. Então, às vezes eu preciso estar com a mão livre aqui, né, para pegar uma peça, fazer alguma coisa ali, né? Aí eu vou ou aciono ela com a mão ou então aciono com o pé, beleza? Então, a ideia é essa. Vamos aproveitar o desenho aqui, tá? A gente vai aproveitar até a nomenclatura aqui, porque o tempo está correndo aqui, ó. Ctrl C, clica lá de fora, Ctrl V aqui, ó. Agora vamos fazer a montagem 2. Vem aqui, ó, dá dois cliques, montagem 2. A gente não precisa mais, tá vendo que o compressor é o mesmo, a unidade de conservação é a mesma, o botão, né? Tudo tá certo aqui, ó. Só a válvula que é diferente, né? Então a gente vai tirar ela, ó, aperta aqui, ó, da delete, e a gente vai modificar a segunda válvula aqui, ó. Em vez de ser acionamento manual, dá dois cliques, né? Você vem aqui no manual. Ah, eu quero tirar esse botão aqui. Tem como, ó. Você clica nesse branco aqui, ó, dá OK, que o botão ele sai, tá? Vem aqui no manual, né? Aí você encontra o símbolo do pedal. OK, ó, já modificamos ele aqui. Agora vamos achar a outra válvula aqui, ó. Uma válvula alternadora. Essa daqui, ó. Tem essa alternadora de escape, né? E essa sem escape. É só você clicar e arrastar aqui, ó. Do mesmo jeito, tá, pessoal? Clica, segura, arrasta, vai lá pro pistão, né? Clica aqui, ó. Segura, vai lá pro bocal da primeira válvula 3x2 e as duas são 3x2, né? Mesmo jeito aqui, ó. Esqueci de falar, essa primeira montagem aqui, né? É a montagem, a lógica é E. Ou seja, se eu acionar os dois aqui ao mesmo tempo, só se eu acionar os dois é que eu vou acionar o pistão. Agora, esse tipo com válvula alternadora aqui é a montagem tipo OU. Porque ou se eu acionar o botão aqui manual, ou se acionar o pedal aqui, né? Eu vou acionar o cilindro aqui, ó. Só a mudança aqui da válvula aqui para uma válvula alternadora vai mudar tudo, ó. Deixa eu dar início no, aqui. Ah, peraí, deixa eu parar a simulação, salvar, né? Porque senão vai que acaba a energia e a gente perde tudo aqui. Aciona aqui, ó. Tá vendo? Ó, o ar pressurizado foi nessa primeira posição, nessa uma via aqui, ó, que ela não permite que o ar passe. Ah, eu quero acionar por manual, né? O botão aqui, ó. Tá vendo? Ó? Vou segurar ele aqui, ó, só para vocês verem. Ó, e saiu da primeira posição, que o ar estava preso aqui, ó. Agora ele foi para a posição, né? A segunda posição, a três via, né? Passando sempre quando ele tem passagem de ar, tem pelo menos duas vias aqui, ó. Aí essa seta é para indicar que o ar ele sempre vem daqui, ó. Aí passa pela válvula alternadora aqui, ó. Ela trava o outro aqui e já aciona de cara o pistão aqui, tá? Ah, não, eu agora preciso da mão livre porque eu estou mexendo com alguma coisa aqui. Vou acionar esse pistão com o pé aqui, ó. Mesmo jeito, ó. Vou segurar aqui, ó. O ar está aprisionado aqui, ó. Ele passa pela via, a esfera aqui trava o outro aqui, ó. E aí ele aciona o pistão, tá?
Interessante, pessoal, quando ele volta aqui, ó, tá vendo? Quando ele volta, você concorda que, ó, ele não tá acionado, né? O ar tá pressurizado aqui, ó. Acionei, ele vem, ele estava preso aqui, ó. Ele vai, passa pela válvula alternadora, preenche do ar e mantém, né? Mantém o pistão acionado aqui, né? Agora, quando eu desaciono ele, todo esse ar ele vai retornar aqui, ó. Aí ele retorna, ó, passa por essas duas vias, por isso que a seta tá de volta aqui, ó, para voltar, né? Aí professor, então quer dizer que esse ar, ele, e se fosse reto aqui, ó, ia dar certo esse implemento? Não, porque aí o ar, o que que ia acontecer? Como eu tô tendo um fluxo de ar nessa direção aqui do compressor, né? Quando eu volto para a segunda posição, para a primeira posição que ele está desligado, ó, o ar ele retorna por essas duas vias aqui, ó. Só que se eu fosse ligar ele de novo com o bocal, ele não ia desacionar o pistão, entende? Aí esse ar vem pela unidade aqui, pelo filtro, né? E aí é expulso, né? Lembra lá o compressor, né? Quando você vai numa empresa que tem um compressor, né? Tem lá a parte de escape, né? E fica lá, saindo o ar, né? Dando aquela bombada. Beleza? Entenderam aí? Vamos para o próximo. Próximo esquema aqui, ó. Agora, nós vamos precisar. Eu vou aproveitar aqui a montagem 2, porque Ctrl C, Ctrl V. É como eu copiei isso aqui, ó, eu vou apagar aqui, vou deletar aqui. Aqui é a montagem 3. É a última montagem, viu? Vamos acelerar aqui. Que é coisa, né? Eu preciso agora de um outro cilindro, esse daqui, ó, que ele não tem o retorno por mola, tá? Eu preciso também, ó, eu não preciso mais dessas válvulas aqui, tá? Aqui a válvula vai continuar a mesma, né? Só que em vez de acionamento manual, ó, você veio aqui, ó, coloca no em branco, é um acionamento eletropneumático. Essa VS1 é uma válvula solenoide, tá? É esse símbolo aqui, ó. Então, uma válvula 3x2, tá? E aqui é uma 5 duas vias, né? Quer dizer que ela tem duas posições, o 2 é da posição, e ela tem 5 vias. Você contar aqui, ó, uma via, a seta aqui é sempre duas, conta como dois, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. 5 vias aqui, né? E aí esse cilindro aqui, ó, como ele não tem retorno por mola, eu preciso fazer o retorno do pistão por um outro bocal de ar aqui, ó. Por isso que eu vou deletar essa. Não precisamos dessa. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar uma válvula que parece com essa daqui, ó. Essa de 5N vias aqui, ó. O desenho é o mesmo, ó. Clico aqui, ó. Vou ver aqui no pneumático eletro, né? Eletropneumático. Aciono a válvula solenoide, né? Para uma automação, né? Ou ligado pelo um painel elétrico, ou então pelo um CLP, né? A entrada, a entrada aqui, ó, principal dela vai ser pela primeira posição aqui, ó. Se fosse pela segunda posição, eu colocaria aqui, tá? Que chamam de posição inicial. Então aqui tá certo. Eu tenho que pôr o retorno por mola aqui, tá? Ó, clica no quadradinho, ó, retorno por mola.
Beleza, tá? Aí aqui, ó, se eu clicar duas vezes aqui na pontinha dela aqui, eu vou pôr a etiqueta, já vamos colocar VS1 aqui, ó. Clica duas vezes, VS2, tá bom? Agora vamos fazer as interligações aqui, beleza? Show de bola? Não esquece de vir aqui, ó, e colocar o filtro de ar, tá? Venho aqui, faço interligação, ó, show de bola. O outro aqui, faço interligação novamente, seguro, arrasto, tá? Venho aqui, ó, interligo, pá. Venho aqui, ó, na primeira posição, que é essa bem aqui do meio aqui, ó, aí, tchau, liga aqui. Beleza, vamos ligar aqui, ó, vamos acionar. Ó, deu alguma coisa errada aqui. Eu deveria ter colocado, então. Vamos clicar duas vezes aqui, ó. Vamos clicar aqui. Então vamos pôr nesse daqui, ó. Vamos ver se vai dar certo agora. Então, vocês já viram aqui, ó, que eu tenho que colocar dois, né? Ah, agora sim, ó. É porque na hora aqui, ó, deixa eu acionar a válvula solenoide aqui, ó. Tá vendo? Ó, na primeira posição, vou segurar aqui, ó. Primeira posição aqui, ó, o ar, ele vai aqui, ó, e aí faz com que o pistão fique preso na posição desacionado, né? Aí na hora que eu aciono ele aqui, ó, aí essa entrada aqui, ó, na hora que eu acionei, ele vai para essa segunda via aqui, ó, enche o pistão, mas aí eu tenho que desencher, ó, porque a outra câmara aqui, ó, nessa posição aqui tá cheio de ar, né? Na hora que eu aciono nessa outra posição, aqui também do lado esquerdo vai ficar cheio de ar, mas eu tenho que esvaziar o lado direito, né? Então ele vai o quê? Escorrer aqui pelo filtro. Nessa posição ele tá o quê? O ar vaza pelo filtro. Desliguei aqui, ó. Ele tá pressionando aqui o pistão, né? E o ar que estava aqui, ó, que estava do outro lado aqui, né, quando eu liguei ele, ele vai voltar por esse outro filtro. Por isso que eu tenho que pôr dois filtros. Ó, eu já tinha esquecido disso. Beleza. Agora, essa válvula solenoide, para que que eu, em vez de colocar um botão físico, eu coloco a válvula solenoide? Eu coloco a solenoide porque eu preciso fazer uma automação, né, desse acionamento aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, criar, vou pôr aqui de lado aqui, ó. Eu vou criar a simulação da alimentação elétrica aqui, ó. Então, eu preciso de uma alimentação de 24 volts contínuo. Eu preciso de um botão. Lembra lá, por isso que vocês fizeram instalações elétricas industriais, né? Eu preciso desse botão normalmente fechado aqui, né? Que é o botão de desligar, tá? Toma cuidado aqui, ó. Esse aqui, ó, o normal. é, Cadê o normal? Ó, o NF, né? O normalmente fechado aqui, ó. Não pega esse, que esse tem trava, ó. Tem que pegar esse daqui, ó, tá? Então vamos lá. Já vou aproveitar e já vou fazer a outra instalação aqui, tá? Eu vou chamar essa aqui de S101, né? Vocês vão entender o porquê disso. Você, Ctrl V, S02, ok? Eu vou precisar o quê agora para acionar um botão normalmente aberto, ó, final 3 e 4, né? Agora vai.
normalmente aberto. Eu preciso, para esse acionamento direto aqui, eu preciso fazer o selo, né? Então, eu preciso do o contato, ó, normalmente aberto, para fazer o selamento aqui, ó. Então, vamos interligando aqui já, ó. Contato, um contato normalmente aberto, né? Aberto foi bom, né? Contato auxiliar, né? Chamado de auxiliar, né? Eu preciso da bobina aqui, do contator, né? Que nesse programa aqui o pessoal chama de relé, né? Que na verdade ela não deixa de ser um relé, né? E eu preciso da referência de zero aqui, né? De 0 volts para fechar o circuito e fechar esse acionamento, né? Vou aqui um pouquinho mais para baixo. Estamos acabando aqui, pessoal. Vamos fazer a interligação aqui, ó. Agora a gente tem que fazer o selo porque esse botão normalmente aberto e o normalmente fechado, eles têm, né, como é que eu posso falar aqui? É, eles têm uma mola, né, uma mola por retorno. Ah, não posso esquecer da boa e velha válvula solenoide, né? Ver se eu acho uma solenoide aqui. Cadê você? Gente, cadê aqui? Deixa eu ver, válvula de retenção. Ah, aqui, ó. Eu preciso na automação, tá, pessoal? Enxergar a válvula solenoide aqui, né? Aí aqui, pessoal, eu vou só fazer como se diz aqui, ó. Eu coloco a etiqueta, né? C1 e eu vou. Não precisava nem ter feito isso daqui, né? Era só fazer o primeiro, né? Na verdade, aqui, pessoal, se eu tivesse colocado a válvula solenoide aqui, ó, ia dar certo. Ia dar certo do mesmo jeito aqui, ó. Não precisaria desse outro contato auxiliar aqui, não. Aqui é só para vocês entenderem, tá? Opa, peraí. E aí você vem, ó, interliga aqui, tá? Beleza? Vamos nomear aqui, né, o contator um, C1, porque na automação a gente precisa fazer essa referência, ó. Aqui é a válvula solenoide um, porque aí eu vou indicar que eu estou acionando o desenho que eu acabei de fazer e eu acabei de identificar aqui, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer como se diz, um repeteco aqui, ó. Só renomear aqui que vai dar certinho, ó, galera. Só tirar a referência de zero aqui. Ficou bem próximo aqui, ó. É,
C2, né? C2, válvula solenoide 2, tá? Agora vamos interligar aqui, né? Vamos interligar na alimentação elétrica positiva, né? E agora aqui, ó, na alimentação elétrica negativa, a referência aqui, ó. Beleza, né? Se Nossa Senhora das Instalações Elétricas conspira a nosso favor, beleza, ó. Aqui, obviamente, estou fazendo acionamento manual, né? Por que que eu tenho que dar o nome aos bois aqui, né? Deixa eu ver se eu esqueci de nomear aqui alguma coisa. Ah, a botoeira, né? O S1, S01, S1 e S2 aqui. Chamar de S1, né? Isso aqui de S2. Ah, agora vai. Salva, né? Então, ó, normalmente eu acionaria manual. Ah, não. Professor, quero acionar lá do quadro elétrico aqui, ó. Não, tá vendo, ó? Aí todo sinal elétrico dentro do FluidSim, ele aparece, né? Como, ó, tô desligando aqui, ó. Tá vendo, ó? Fez o selo. Aí o selo, tanto ele aciona o relé aqui, o contator, né? É, o elétrico aqui, quanto ele está interligado com a válvula solenoide aqui, a VS1, ó. Então, ó, tô acionando e desacionando aqui lá no painel, né? Agora o VS2 aqui, ó, ligando eles aqui, ó, tá vendo? Que eu posso ligar e desligar eles ao mesmo tempo aqui pela parte de automação, né? Parte elétrica. Ainda não é automação, né? Mas se eu quisesse, em vez desse S2 e do S02 aqui, ó. O S02 é o de desligar e o S2 é o de ligar o implemento. Em vez de botões, né, ali no painel, eu colocaria ali num, num em vez de no quadro, né, eu colocaria no painel, ou então eu coloco ali um CLP, programa esse CLP para fazer a supervisão desse sistema e aí numa certa velocidade ele ficar furando as peças lá, né, por pneumática ali, né? E aí essa barra metálica ela vai estar viajando numa velocidade, aí eu preciso numa certa frequência ali, né? Colocar, fazer um furo ali, de modo que eu corte essa barra ali, faça esse furo, faça essa matriz, essa peça da forma mais econômica possível. Então, eu vou programar o CLP para exatamente fazer esse acionamento, né? Automático aí em vez dos botões, né, de ligar e de desligar aqui, eu coloco, né, o comando, a programação nas entradas e na saída o acionamento do CLP aqui para ele fazer, né? Ele, né, numa certa taxa aqui, ó, ele vem, liga para furar a peça e desliga, né, para ele recolher aqui o pistão e esperar a próxima peça num determinado tempo e ir fazendo o furo, né? Então, o CLP ele vai coordenando tudo isso, toda essa movimentação aqui, para de que da forma mais eficiente possível ele faça esse trabalho. Então é isso, pessoal. Essa daqui é a atividade um, tá? Salvar aqui para não esquecer. Então, ó, salvem,
né, no programa, me envia o programa aí que vocês simularam aqui e, né, e tira o print aí. Você pode até imprimir aqui, ó, como PDF, né? Aí você vai, aqui, ó, Microsoft Print PDF, né? Você consegue, ou por esse XPS Document Writer aqui, né? Dá para você imprimir em PDF toda essa montagem aqui que você fez, tá bom? Esquece de pôr seu nome aqui. Então é isso, pessoal. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá?